Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo para o nosso corte aqui do Jogo Aberto, né? Que vai repercutir o empate do Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco. O Flamengo poderia vencer, teve muitas chances, mas aí a gente sabe que o Flamengo fez o gol, né? E depois o Vasco acabou empatando, só que teve polêmicas como sempre. A gente vai ver os detalhes aí, repercussão. Vamos ver a opinião da Renata Fã juntamente com o Denilson, que vão falar sobre essa partida. E veremos também os lances aí, né, de polêmicas que serão também analisados e vamos estar atentos a tudo isso. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like para ficar por dentro de todas as novidades. E deixamos os créditos para o Jogo Aberto, o link na descrição aí. Ok? Vamos agora acompanhar essa repercussão, onde o Flamengo perdeu, né, uma chance aí muito grande de ganhar 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Agora, Flamengo 1, Vasco 1. Ai, Vascão, e pai? O Clássico dos Milhões começou bem antes da bola rolar. Na véspera da partida, torcedores do Flamengo provocaram os do Vasco, espalhando cartazes e adesivos que lembravam o último encontro entre eles, que terminou com a maior goleada rubro-negra na história do confronto, 6-1. De volta ao presente, a dupla pela esquerda, formada pelos estreantes Alexandro e Plata, quase funcionou logo no início. O equatoriano estava a fim de jogo. Nesse lance, tirou da marcação e chutou para fora. Aos 17 minutos, Luiz Araújo sentiu uma pancada no joelho direito e Arrascaeta, que estava sendo poupado, teve que entrar. O Flamengo estava todo no campo de ataque e quase chegou ao gol pelo alto. Com o Pulgar, Léo Jardim salvou. O Vasco tinha dificuldades para sair jogando. Em uma das tentativas, errou e Arrascaeta ganhou a disputa com esforço. O uruguaio driblou o goleiro e rolou para Léo Ortiz, que não conseguiu finalizar. A única boa chance vascaína no primeiro tempo foi um lance que não valeu. Em contra-ataque, Paulo Henrique lançou David, que invadiu a área e concluiu no travessão, mas o atacante estava em posição de impedimento. No segundo tempo, o panorama do jogo continuou o mesmo. De cabeça, Plata ajeitou para Bruno Henrique acertar a trave. Depois foi a vez do travessão salvar o Cruz Maltino nessa testada de Léo Ortiz. Até que aos 26 minutos, o Wesley arrancou com a bola e tocou para Arrascaeta, que deixou na medida para Gerson bater no canto e abrir o placar. Com o gol sofrido, Rafael Paiva colocou Felipe Coutinho na vaga de Payet. Recuperado de lesão muscular, o meia voltou a atuar depois de mais de um mês. E aos 41 minutos, mudou a história da partida. Emerson Rodrigues mandou na área. Puma dominou e bateu cruzado. E Coutinho mergulhou para empatar. Logo no primeiro clássico e na primeira vez no Maracanã, desde o retorno ao Vasco. Um gol marcante, que pode servir de combustível para o camisa 11 engrenar com a camisa Cruz Maltina. Tentei voltar antes, mas não foi possível. Os jogadores que passam por lesão muscular sabem como é. Mas graças a Deus hoje eu estou bem recuperado e muito feliz com o gol hoje. Tite ficou pedindo falta em cima de Léo Pereira no início do lance. Foi falta no Léo Pereira e ela é de fora da área porque a sequência dele ele cai dentro, mas há um desequilíbrio pelas costas fora. Um empate com gosto de vitória para o Vasco, que já não perde há 6 rodadas no Brasileirão e subiu para a 8ª posição. Era importante a gente brigar, a gente queria sair com a vitória, mas infelizmente a gente acabou tomando um gol, mas o empate também mostra o quanto esse grupo quer estar brigando lá em cima. Então hoje a gente sai daqui muito feliz. A gente está conseguindo ser mais competitivo, sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. Do lado do Flamengo, o sentimento foi de derrota. Agora, a equipe de Tite está a 8 pontos do líder Botafogo. E mesmo com um jogo a menos, se complicou na briga pelo título. Às vezes o desempenho acompanha o resultado e às vezes não. Felizes nós ficamos pelo desempenho, mas muito chateado. Eu até vou pagar, eu estou triste pelo resultado. Clássico, luta o tempo inteiro, Dê. Loirão, vou falar um negócio para você. O Tite falou uma frase ali, né? Resultado não acompanha o desempenho, desempenho às vezes não acompanha o resultado. Ontem foi uma lição, o jeito que o Flamengo jogou, pressionando o tempo inteiro a equipe do Vasco. O Vasco vem se especializando
nesse Campeonato Brasileiro e não desistir. Enquanto o árbitro não apita o final, o Vasco está lá fazendo a sua lição de casa, correndo, batalhando. E o Vasco entende, ou entendeu nesse caso, que o Flamengo é superior tecnicamente. Então, sem bola, os caras se desgastaram demais e no final foi coroado aí com o gol do Coutinho. O trabalho do Rafael Paiva é muito bom, o Vasco cresceu muito e o Flamengo com a sua qualidade habitual, mas agora cheio de competições. Você mora... Pergunta a nossa tela. Números de Flamengo e Vasco antes e durante os 15 minutos finais. Até os 74, estava 1-0 para o Flamengo, posse de bola muito maior, 16 finalizações rubro-negras contra 7 do Vasco, superioridade muito grande, olha lá, grande chance, 6-1. Depois, dos 75 em diante, na última parte lá do jogo, aí o Vasco, além de ter feito o seu gol, aumentou aí, deu uma equilibrada maior na questão da posse de bola e melhorou em finalizações e equilibrou em grandes chances. Ou seja, melhorou na última parte do jogo, quando o Felipe Coutinho fez, como é que é? Fez a barreira virar baile, é isso? A música é essa, né? Diga, dona. Eu acho que, assim, analisando o jogo, o Flamengo foi amplamente superior. Bola no travessão do Léo Ortiz, bola na trave do Bruno Henrique, essa defesaça do Léo Jardim, né, na cabeçada do Pulgar. Mas cansou o Flamengo? Ou o Vasco que melhorou? Ou os dois? Eu acho que o Flamengo ele não foi tão eficiente, né, nas chances que criou. Essa aí com o Arrascaeta ele demora muito, né, vai tentar uma jogada com mais preciosismo, né, buscar o golaço. O Léo Jardim até fecha um pouco o ângulo. Mas Dona, você sabe que nesse lance o sinal da minha televisão sumiu justo na hora eu não que... sabia se tinha sido gol. Não, o Léo Ortiz ali, né? O Arrasca estava de frente. Atrapalhou, o Arrascaeta tocou bem pra ele. O Arrasca estava de frente e o sinal sumiu. Quando o sinal voltou, o Arrasca estava voltando com a bola. Eu não entendi nada. Sim. Ele deveria ter chutado e aí ele deu tempo pro Léo Jardim sair, fechar o ângulo. Ficou sem ter o que fazer e a jogada não andou. Demorou muito pro chute, né? Assim, analisando o rendimento de equipe, eu acho até que o Flamengo mostra uma evolução depois da data FIFA. O Tite teve um pouco mais de tempo. E o principal que fica ontem, além do rendimento, é as estreias, né? O Alexandre foi muito bem no jogo. O lateral de seleção que ele foi, equilibrado na marcação, marcando bem, chegando também com qualidade na frente, acertando os passes. Olha esse cruzamento que ele dá ali, né, para buscar o Léo Ortiz. Um jogador a trave estava amiga do Vascão ontem. O Flamengo produziu. E aí o belo gol do Gerson, né? Só para falar das estreias, o Alexandre foi muito bem no jogo. Comparado à fase atual do Ayrton Lucas, acho até que ele pode largar na frente para ser titular no confronto contra o Peñarol. Vai dar mais solidez defensiva e tem a qualidade também no passe. É um jogador acima da média aqui no futebol brasileiro. E o Plata muito parecia bem. Que já estava no time há muito tempo. Impressionante, né? Sim. O Tite conhece muito bem, né, Eugênio? Ele, né? Jogador de Copa do Mundo junto com o Tite. E o Plata também foi uma grata surpresa, jogando mais pela esquerda. Se movimentou muito, né? Se movimenta, ele vai pra cima, incisivo, habilidoso. Ele dá a casquinha de cabeça pro Bruno Henrique sair cara a cara e botar essa bola na trave. Também é um jogador que o Flamengo precisava de um cara com essa característica, né? Tinha muito o Luiz Araújo, que é um problema, né? Jogando mais por dentro, o Gerson mais à direita. O Gerson mais uma vez num grande jogo, né? Tudo passando por ele. Jogando na criação, muito, hein? chegando na finalização, correndo uma barbaridade. E o Léo Ortiz, eu não sei se ele tem essa resistência, tá? Mas hoje o Léo Ortiz é volante, gente. Virou. O Léo Ortiz está jogando muita bola como volante. Não é o Tite que diz que o campo fala? Ele virou volante, o professor. Ele é volante e o Tite... Um belo volante. E o Tite pode armar muito bem a defesa sem ele. Não é que está perdendo o Léo Ortiz na defesa. Aliás, defesa que precisa ser mais atenta, né? Não é possível deixar escapar um resultado desse da maneira como escapou. Não é a primeira vez. Você viu como começou a jogada? Foi uma bela jogada do Vasco. A jogada começa com o Léo Pereira de atacante. Pediu pênalti, mas não foi. Começa fazendo uma jogada bonita e perde a bola. Tem um olho leal pra gente falar sobre esse lance. Você vai mostrar? Desculpa, então, estava atropelando. Segura. Não, mas você está fazendo um comentário normal. Que começou assim. O que foi a jogada a partir de um ponto de vista. Porque tem vários pontos de vista para a gente analisar. É que não é a primeira vez. O Tite fica muito cabreiro com esse tipo de jogada. O Tite demora muito para dar a coletiva ontem. E eu Uma hora para dar entrevista. E eu acho que ele estava remoendo muito mais o gol que tomou do que os gols que deixou de fazer. Ele falou que tá...
Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Tá muito chateado com o resultado, porque o Flamengo produziu para vencer, é uma verdade. Terminou empatado, que vale ali, né? Acaba sendo o resultado. Eu só acho que, até projetando o jogo contra o Peñarol, o Pedro vai fazer muita falta. O Bruno Henrique, ele entrega velocidade, movimentação, esse desmarque para atacar as costas da defesa, né? Como ele chegou ali cara a cara. Finaliza bem também, né? Finaliza bem. Mas não como o Pedro. É porque o Pedro, ele joga de costas, ele faz o pivô, ele sai da grande área e acha um passe, ele é o artilheiro do país. Vai fazer falta, né? Ainda mais quando o Flamengo tiver um cenário de enfrentar um adversário fechado. Ontem a estratégia do Vasco foi se fechar um pouco mais, né? E aí o Eugênio vai trazer pra gente a análise agora. Antes do olho leal, só completar sobre o Alexandro, que você comentou, Muito o Eugênio também comentou. 33 anos, o que me chama a atenção, o que eu gosto de destacar, é o profissionalismo, a entrega de um jogador. Porque comparando com vários outros, não vou citar nomes, mas todo mundo sabe, pode imaginar, de vários times que chegam, porque estava parado. Não estava parado, sem jogar? E aí o jogador chega, até o jogador entrar em forma, até isso, até aquilo. Vocês destacaram bem, ele tem entrosamento com o Tite, mas assim, a entrega do jogador, que ele é profissional, mesmo ele estando parado, ficou um tempo sem jogar, o cara chega, entra em campo, já entra jogando. E bem, muito bem. 33 anos. Olha aí, olha os números, professor, para você. E quebrando o estereótipo do cara que é só construtor, né? Que ficou muito pesado isso em cima dele, principalmente depois da Copa do Mundo. Olha, primeiro em cruzamento. Desde 25 de maio, o cara não jogava. Olha aí. Unindo as duas 4 meses. As duas qualidades de um lateral, né? Foi bem em desarme, foi bem em cruzamento. Então, uma estreia com o pé direito mesmo. E o Plata com também. Com o pé esquerdo, professor. Ou com o pé esquerdo, no caso. E o Plata muito bem também, né? Ali a gente vê as chances criadas. É um jogador que vai trazer uma dinâmica. Faz uma fumaça danada ali no ataque. Une habilidade e força, né? Você percebe que ele não vai cair. Nesse Flamengo vertical, né, em vários momentos com o Tite, ele se encaixa muito bem. 2 belas contratações, ainda tem o Alcaraz, né? Que estava fora por conta da expulsão. E aí vai ser um jogador disponível para a partida contra o Peñarol. Vamos lá então com o nosso olho leal, Eugênio trazendo a análise do gol do Vasco ou de mais? Dos 2 gols. Dos 2 gols, então vamos lá. Os 2 gols. O Donan falava agora há pouco sobre o Flamengo enfrentar times que se fecham, que jogam mais atrás e que não dão muito espaço, né? O Flamengo ontem criou, para mim, 2 situações de bola aérea contra a defesa postada do Vasco. Cabeçada do Pulgar no primeiro tempo, cabeçada do Léo Ortiz no segundo tempo, 2 infiltrações de volantes que chegavam. Mas as outras 2 boas jogadas, tanto o chute na trave do Bruno Henrique como o gol que a gente vai ver, aconteceram em momentos em que a defesa do Vasco não estava postada, né? Jogadas de transição, quando o Vasco sai e permite ao Flamengo acelerar. É justamente o lance aqui. Perceba que era uma jogada do Vasco e não deu certo, o Vasco estava no ataque, com muitos jogadores, e a bola chegou até as mãos do Rossi. Vamos entender que o Vasco tem aqui uma situação um pouco diferente do normal. Muita gente na frente, o Vasco estava jogando quase todo no campo de defesa. E aí o Flamengo vai sair desde o Rossi, a bola chega aqui para o Plata, ele protege muito bem, primeiro combate que recebe, segundo combate do Ryan, e a bola chega para o Léo Ortiz. E aí eu queria destacar isso. Só voltar um dedinho aqui o lance, ainda com o... Ganhou na força o Plata, hein? Ganhou na força, soube proteger bem a jogada. E com o Paulo Henrique, que estava muito bem no jogo também, na marcação. Vou voltar mais um pouquinho, porque é o seguinte, o Wesley foi fundamental no gol. Está aqui o Wesley, né? Quem acompanha o lateral é o atacante daquele lado. No caso, o David.
Pode acontecer que o David está um pouco fora. Quem sabe o meia possa acompanhar, no caso, o Payet. O que a gente vai perceber nessa jogada aqui? Protege, disso, né? partiu. Quando parte na direita lá, o nem Wesley... Payet, nem Payet, nem David. Ficam os dois aqui olhando. Estão marcando com o olho. Estão olhando. Olhando, mas não estão indo. O que acontece? Ele obriga o Piton a sair para dar esse combate. Quando o Piton sai para dar o combate, o que acontece? Espaço nas costas dele. Quem vai atacar? O Gerson. E você gera, nesse momento, a tal da superioridade numérica. Perceba, o Flamengo ataca com... A bola está com o Wesley, Gerson, Arrascaeta, Plata e Carlinhos. Contra 3 jogadores do Vasco, que estão chegando na marcação. 4. Tem um ali no Wesley. Então você coloca o Wesley. É o Piton. Então é 5-4. É isso aí. Tem superioridade numérica. Vai ter sempre uma a mais. 5-4. Nessa última linha é 4-3, se você incluir isso aqui, 5-4. Boa. E quando você dá superioridade numérica a um time com a qualidade técnica do Flamengo, acontece isso. A Arrascaeta parou, faz. E o tapa do Gerson é sensacional, né? Ele não chuta a bola, ele fala assim, vai bola, vai pro gol. É o gol do Flamengo quando o Vasco sai e não acompanha a subida do lateral do Flamengo. Então não é exatamente uma situação que foi corriqueira ao longo do jogo. E essa é a melhor versão, né, Eugênio, do Flamengo do Tite, né? Quando tem essa transição muito rápida, do time mais Mas vertical. ele também sabe, ele consegue criar. Claro que é mais difícil quando a defesa está postadinha você achar espaço. Você cornetou, eu senti uma corneta para David e Payet. Vamos ver se ele vai cornetar alguém do Flamengo. Os dois saíram do jogo um pouco depois disso, Abel. Os dois foram substituídos um pouco depois, né? Entrou o Felipe Coutinho no lugar do Payet e entrou o Emerson Rodrigues no lugar do David. 2 jogadores que participaram do lance do gol de empate. Mas como começa o gol de empate? Até uma falta boba do Felipe Coutinho, que ele comete lá na defesa, pela esquerda. Uma falta que proporciona uma bola aérea que é sempre perigosa. Só que o Vasco consegue se livrar da bola aérea. Abel, para tentar explicar, eu já falei isso aqui outras vezes. Há uma situação de jogo diferente quando acontece um escanteio ou uma falta lateral. Por quê? Você sobe com seus zagueiros para o ataque e até que essa bola pare de novo, é um time com posições redefinidas. Tá? Então você normalmente não vai ter... Olha quem está aqui, o jogador mais recuado do Flamengo é, nesse lance, o Alexandro. Ele é o último homem da defesa. Onde estão os zagueiros? Estão lá na área. O Fabrício Bruno, Léo Pereira está aqui, os volantes estão aqui, ó, Everton Araújo e Léo Ortiz. Quem está atrás, um jogador só, é o lateral esquerdo. Essa falta vai ser batida, a gente vai acelerar aqui. Dentro dessa configuração que se coloca a partir da bola parada, inclusive está atrás, estava o outro lateral, o Wesley. O time está desorganizado. E essa bola acaba parando na ponta esquerda para o zagueiro. Para o ponto esquerdo é Léo Pereira. Que já atuou no Flamengo em algumas necessidades como lateral esquerdo e foi bem. E conseguia fazer esse tipo de jogada, fez cruzamento e tal. O que ele tem na jogada aqui? Ele tem a possibilidade única de tentar seguir e ele tenta o drible. Ele passa pelo primeiro, passa pelo segundo, mas aí ele tem um tranco por trás ali, ele se projeta para o chão, cai, o árbitro manda continuar a jogada. E aqui recomeça. Nesse momento que o árbitro manda continuar a jogada, o Flamengo está todo bagunçado em campo. Porque é uma desorganização advinda do lance de bola parada em que você mudou o posicionamento dos seus jogadores. Há claramente uma desorganização. Olha quem está aqui, o Wesley. O que o Wesley faz aqui? Não é a posição dele, você vai ver que está todo mundo fora de posição. E aí é mérito do Vasco, a partir daí, mérito do Vasco. E perceba, o jogador que rouba a bola, Pumita, tinha acabado de sair do banco. Substituição. O que vai receber a bola? Rayan, tinha saído do banco. Felipe Coutinho tinha saído do banco. Emerson Rodrigues tinha saído do banco. Esses jogadores conseguem acelerar, mas não é simplesmente acelerar. É uma saída de transição muito bem organizada, porque cada um vai preencher os seus espaços. O Rayan abre por aqui, quando ele puxa... Grande jogada do Rayan. Ele tem a opção do passe do outro lado. Quem está aqui? O Gerson. O Gerson é esse jogador para estar aqui? Não é, mas é dentro da desorganização e vem correndo desesperado o Fabrício Bruno. É um Flamengo que, para a transição defensiva, tem dificuldade. Cadê o Léo Pereira? Cadê o Léo Pereira? Tá lá, ficou no ataque. Não tem como voltar. Nesse momento que o Emerson Rodrigues consegue dominar a bola e prepara o cruzamento,
Vamos voltar à tal história da superioridade numérica? Pumita, Verratti, Felipe Coutinho e Ryan. Quem tem do Flamengo aqui? Fabrício Bruno e o mesmo lá, o Alexandro. 4 contra 2 na área. Cruzou na área, 4 contra 2. E mais um detalhe. Todo mundo quer marcar na hora do cruzamento o Verratti, né? Ninguém pensa no Felipe Coutinho se antecipando e fazendo o gol de cabeça. Então, é uma situação de jogo, mas que precisa também estar treinada. A culpa, muita gente está apontando o dedo para o zagueiro, para o Léo Pereira, que tentou uma jogada de atacante lá e perdeu a bola, não é só dele. Ah, mas é normal, ele estava lá porque era uma bola parada. Então, a culpa é, a partir do momento que você tem uma bola parada, como é que vai ser essa recomposição defensiva do time? Foi mal feita. Até no lance ali do cruzamento do Emerson, havia 3 jogadores do Flamengo em cima do Emerson e 2 na área. Sai o cruzamento para a área, o Vasco tem 4 jogadores contra 2 do Flamengo. Só para pontuar, a transição em velocidade ofensiva é o principal trunfo, ou 1-2, do Peñarol, que é o próximo adversário do Flamengo na Libertadores. Então agora aqui, galera, vamos ver o lance, ou os lances aqui dos pênaltis que o Flamengo pediu muito, né? Que os jogadores pediram. E tá sendo muito mostrado esses lances aqui, né? Onde teve o toque de mão e vocês agora vão ver comigo e vão também nos comentários dizer, né? Ou apontar aí as suas opiniões, se foi pênalti ou não. Vamos ver primeiro aqui esse lance onde o Plata chuta e aí a gente tem a bola batendo no braço do Maicon, que é zagueiro do Vasco. Vamos ver aqui algumas vezes para vocês perceberem o que foi que aconteceu. Olha só, inicia com o Arrascaeta, né? Que manda ali a bola pro Léo Ortiz, parece. E a bola sobra no Plata. Quando ele chuta, ó, a bola resvala na mão do zagueiro Maicon. E aí, né, os jogadores automaticamente ficam ali pedindo, porque foi um lance muito claro ali, né? Muito claro. E aí vocês conseguem perceber, ó. Vamos ver novamente aqui, ó. Um pouco mais de perto. Olha lá, ó, a bola resvala na mão dele, claramente pegar na mão dele. Só que aí o juiz não viu como pênalti, né? Não viu, mesmo a bola indo em direção ao gol e batendo ali no braço do jogador. Muita gente tá falando que esse lance aqui foi pênalti, tá? É um lance discutível, claro, mas que a bola realmente pega no braço do jogador do Vasco e aí a gente poderia, né, ter uma mudança completamente no panorama do jogo, porque poderia ser mais uma chance de gol para o Flamengo, né? Que a bola batendo na mão é pênalti, né? Pênalti, pegou na mão, um chute indo em direção ao gol é pênalti. Mas aí o juiz não entendeu assim, o VAR também não chamou. E aí o Flamengo acabou não tendo essa oportunidade. Teve 2 lances ali também de chutes que a bola bateu na trave, né? Quer dizer, um chute e uma cabeçada. Só que teve também um outro lance aqui que vamos ver, onde o Fabrício Bruno cabeceia e a bola bate na mão, acho que é do Paulo Henrique, que é o jogador do Vasco. E aí bate na mão dele, mas a arbitragem também não marca nada. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse lance? Vamos ver aqui. É que esse lance aí, ó. Tá vendo? Vamos voltar um pouquinho aqui. Fabrício Bruno cabeceia, a bola bate no braço. Só que o detalhe é que esse lance tá dentro da área do Vasco, né? Tá dentro da área. Vemos ali, né, o Fabrício Bruno, né, acusando ali, né, um braço, e o jogador do Vasco dizendo que foi ombro, né? Mas a gente vê que a bola pegou no braço, né? Acho que não vai mostrar de novo. Vamos voltar aqui. E aí a bola bate no braço dele, claramente ali, né? Bate no braço dele, mas o juiz também, o Klaus, não entendeu assim dessa forma. O VAR também não entendeu e o Flamengo ficou por isso mesmo, né? Acabou ali perdendo mais uma oportunidade, né? Mesmo o Fabrício Bruno acusando muito ali, né? No caso, mas acho que o juiz não entendeu assim. E aí vai mostrar também um lance onde o Piton, que é outro lance também que a gente deveria falar, que o Piton dá uma chegada muito forte no Gerson por trás, ó, esse lance que ele chegou aí. Aí foi o lance que ele tomou amarelo, só que o detalhe é que ele já tinha tido uma chegada forte no Luiz Araújo, que foi o lance que tirou o jogador do Flamengo do jogo. Ou seja, deveria ser já, né, no caso, o segundo amarelo. Só que no primeiro lance o Klaus não deu amarelo e aí ele ficou, né, no caso liso ali, sem cartão. E aí depois ele atinge o Gerson, que ficou sentindo bastante aí, né? Poderia até ter tirado, né, o nosso camisa 8 aí do jogo. Mas o Klaus também não entendeu assim e o Flamengo acabou sendo prejudicado em alguns lances. Não estamos dizendo, galera, de que isso definiu a partida, de que isso fez com que o Flamengo não ganhasse, não.
porque o Flamengo foi melhor, o Flamengo teve oportunidades, como eu já dito. Teve aquele lance do Bruno Henrique que chutou, né, de canhota ali, a bola pega na trave. Teve também o lance do Léo Ortiz de cabeça, né, que a bola bate também no travessão. O Flamengo teve muitas chances de vencer, só que não venceu. Só que esses lances aí poderiam ter sido marcados também, né, dependendo aí, poderia ter sido diferente se o juiz dá amarelo no Piton, ele poderia ter sido expulso, mudaria completamente o jogo, poderia ter dado pênalti no lance do braço, tudo isso aí poderia ter sido diferente, né? Mas a gente sabe que aqui no futebol brasileiro são coisas que é complicada, né? Porque em um jogo não marca, aí chega depois em outro jogo, né, com outro time, vai lá e marca. A gente não tem um critério aqui, né? A gente nunca pode dizer também que é só tal time que está sendo prejudicado. Não, porque a arbitragem é tão ruim que ela consegue prejudicar todos os times, independente se é um time da ponta da tabela ou se é um time da parte de baixo da tabela. Porque os juízes realmente não conseguem marcar bem, eles não conseguem ter o critério. Então por isso que nós aqui estamos sempre discutindo que tem lances que a gente realmente não consegue definir se foi, se não foi, se deveria marcar ou não, porque uns juízes marcam, tem momento que o VAR chama e marca, tem momento que o VAR não chama, e fica por isso mesmo, lances parecidos ou iguais ou semelhantes, e aí a gente fica nessa dúvida. Mas a verdade é que o Flamengo poderia sim ter vencido, foi um resultado realmente amargo, algo assim que deixa a torcida muito chateada, porque o Flamengo ficou próximo, né? Foram pontos perdidos importantes, né? Porque o Flamengo perdeu 2 pontos e o Vasco ganhou 1 ponto. Acho que isso consegue resumir perfeitamente o que aconteceu. O Flamengo estava com 3 pontos, né, garantidos ali, até que sofre aquele gol, né? E para completar foi do Felipe Coutinho, que estava sem jogar um tempo. E o melhor momento para ele marcar foi esse, né? Para a torcida vascaína, no caso, foi contra o Flamengo. Ele marcou, né? Tava voltando ali e tal, não tava nem muito inteirado com o jogo ali, mas ele conseguiu marcar. E o Flamengo acaba sofrendo, né? Aí um duro empate em um jogo aí que antecede, né, a Libertadores. E esperamos que isso não afete ali o mental dos jogadores, do técnico Tite também, que o Flamengo consiga manter aí a sua confiança, né, a sua vontade para poder vencer, porque Libertadores é diferente. Libertadores precisa estar atentos e não deve ter nenhum tipo, né, de pensamento negativo para enfrentar o time como o Peñarol, né, e as quartas de final, porque o Flamengo quer chegar na final e quer vencer aí a Copa Libertadores. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Queria saber se vocês concordam aí, galera, se foi pênalti ou não, se vocês concordam com o cartão vermelho do Piton, se ele deveria ter tomado o cartão vermelho, no caso. O que é que vocês acham? Comenta aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Na minha opinião, o Flamengo deveria sim. O Flamengo foi sim prejudicado em alguns lances. E aí a gente vê que isso faz falta, mas que isso não deve ser desculpa, porque o Flamengo teve chances de vencer e não aproveitou. Então, se não aproveitou, não tem também o que reclamar, porque um time como o Flamengo não pode depender de arbitragem, não pode depender de coisas externas, tem que depender de si próprio. Quando tiver chance, tem que fazer, porque isso depois faz falta, como a gente viu que fez contra o Vasco, que saiu com empate. É isso aí, esse foi o vídeo, tamo junto e até o próximo.